Então, nós temos o formulário. Aula passada você assistiu, Isaac? Então, nós temos o formulário aí, ó, a respeito da aula passada, né? Dia 8/10. Foi onde nós começamos a estudar os componentes eletrônicos, né? Isso. Fizemos o estudo inicialmente dos resistores. Tá? Aí tem algumas perguntinhas aí a respeito deles. A primeira aí está perguntando sobre a função dele, né? Qual das opções abaixo se refere ao resistor? Né? Então, nós temos 4 opções aí, ó. Oferece proteção contra descargas elétricas de curta duração. Essa seria a função do resistor. Ou tem a função de limitar ou controlar o fluxo de corrente elétrica em um determinado circuito, né? Uhum. Ou é um componente eletrônico com a capacidade de armazenar energia elétrica, ou quando exposto a uma corrente alta, acima da normalidade, rompe um filamento. Qual que você acha que seria a resposta correta aí, que se refere ao resistor? Segunda opção ali tem a função de limitar ou controlar o fluxo de corrente ao circuito. Isso, certíssimo. Então seria essa segunda opção mesmo. A função do resistor. A segunda pergunta está perguntando para que servem as faixas coloridas que existem nos resistores. A segunda opção, coloquei aqui, cada cor define a quantidade de energia que pode ser passada por ele, né? Que é que ele suporta. Isso. Então seria, na verdade, A corrente, as faixas coloridas determinam, né, qual que é a sua resistência, né, na verdade. Elas simbolizam um determinado valor e aí a gente consegue, através de uma tabela de cores, determinar qual que é o valor de resistência dele. É isso aí mesmo. E a 3 pergunta qual que é a diferença entre os resistores axiais e os resistores SMD. Tem alguma diferença? Essa parte do vídeo que eu agarrei um pouco, que eu não cheguei a ver, que eu tentei terminar de ver essa parte dos axiais do SMD, porque eu estava com meu menino aqui sozinho ontem e não deu para me pegar esse pedaço. Entendi. Então, os axiais e o SMD, eles têm a mesma função, tá? Só que aí os resistores SMD, eles são um avanço tecnológico, né? Para ter para compactar uma placa, né? Para diminuir o espaço. Então, as funções são a mesma, a de resistência também. E as SMD tem até uns códigos na frente deles, ó, vocês podem ver aí. O código representa também uma tabela para a gente ver o valor da resistência também. Assim como os axiais. Uma coisa que muda é a estrutura física e para ele ficar mais compacto, né? Para poder diminuir o tamanho físico das placas. Tá? Então não tem muita diferença a não ser isso. Ok. E a quarta e última, o que são resistores variáveis? E aí a gente tem as 4 opções aí, ó. São resistores que regulam e controlam a corrente elétrica automaticamente. São resistores que são ajustados por movimentação mecânica. São resistores que variam as tensões de corrente elétrica. E são resistores que têm sua variação definida pela tensão elétrica. Eu tinha respondido ontem a segunda. São resistores que são ajustados por movimentação mecânica. Isso. Certinho. Certíssimo. Então já encerramos aqui o formulário. Vou passar de volta lá para o slide. Para mim ficou meio ruim sem telefone, meu telefone quebrou. Tem gente que não dá para pegar a aula. Você consegue assistir ela depois?
Não, depois eu consigo assistir, porque eu pego no telefone que eu tenho aqui, um velho aqui, jogo no YouTube, lá na televisão, aí eu assisto tranquilo. Ah, beleza. Aí, como minha esposa, quando eu diz quinta-feira que ela está trabalhando em casa, eu não consigo assistir porque ela está usando notebook. Ixi. Aí daí esse tumulto. Então eu falei, semana você podia trabalhar na quinta, o serviço na quinta-feira e deixou em casa. E hoje tá dando certo aí. Hoje deu certo. Então, a gente começou na aula passada, né? A gente fez esse início aqui sobre os resistores. Uhum. E paramos nessa parte aqui, ó. Justamente falando sobre as faixas coloridas, né? E até eu passei para vocês que o valor da resistência, né, de um resistor, a gente pode descobrir de duas maneiras, né? Utilizando o mais simples é o equipamento de medição, né? A gente utiliza um multímetro e através desse multímetro a gente consegue descobrir qual que é o valor de resistência desse resistor. E a outra maneira é utilizando uma tabela de cores. Só que a tabela de cores, a gente não tem o valor medido, né? A gente tem o valor apenas calculado. Né? A gente calcula ele fora de uma medição. Tá? Mas é bom a gente saber, né? Conhecer, para utilizar das duas maneiras. Então, nós temos aqui, por exemplo, nessa mesma parte aqui, nós temos dois desenhos aí de dois resistores. Mostrando para vocês aí, ó. O de cima, ele tem 3 faixas e uma faixa separada. O de baixo são 4 faixas e uma faixa separada. Tá? Normalmente, as duas primeiras faixas ou as 3 primeiras faixas são faixas de valores, que vai fazer parte do valor da resistência dele. Certo? Geralmente, eu vou pegar a penúltima faixa, ela é um multiplicador, e a última é a tolerância. Então, no caso do primeiro resistor, o de cima, eu vou utilizar como valor somente a primeira e a segunda. Por que somente a primeira e a segunda? Porque sempre a penúltima faixa é multiplicador e a última é tolerância. Então, o que será aproveitado ali vai ser só a primeira e a segunda faixa como valor. A terceira faixa, como ela é a penúltima, ela vai ser multiplicador e a última vai ser referente à tolerância. Já o resistor de baixo, né, o resistor azul, ele tem 3 faixas de valores, né? A quarta faixa que é a penúltima, então é a quarta que vai ser o multiplicador. Né? A gente tem que ter essa percepção, que sempre a penúltima faixa é o multiplicador. O que tiver à frente do multiplicador, tudo pertence aos valores do resistor. E a última sempre vai ser a tolerância. Beleza? Aí dando sequência aqui, essa é a famosa tabela de cores da medição dos resistores. Né? Então, vocês podem ver aí que temos as cores, as faixas primeira, segunda e terceira. Só que eu vou aproveitar sempre, igual eu falei com vocês, eu vou aproveitar a primeira e a segunda e a terceira faixa quando o multiplicador estiver na quarta e penúltima faixa. Quando ele estiver na terceira e penúltima, aí eu vou usar só as 2 primeiras faixas como cálculo, né, do resistor. Inclusive, nós temos o exemplo aí, ó, tem o exemplo lá de cima, o resistor tem só 4 faixas. E o de baixo lá, o resistor tem 5 faixas. Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter. Tá? Mas para fazer o cálculo é bem simples. Né? Vamos mostrar para vocês aí. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Né? Vamos pegar o primeiro lá de cima, que tem as 4 faixas. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a primeira faixa. Como que eu vou saber qual que é a primeira, né? Então, vocês estão vendo aí que sempre a faixa que é mais separada, ó, ela sempre fica meio que isolada, né? Ela sempre vai ser
a tolerância. Olha lá. Certo? Então ele mostra para mim que ele é a tolerância. Ele não inicia por ali, né? Eu inicio pelo lado que as faixas estão mais próximas. Então eu sei que a primeira faixa vai ser essa de cá, vai ser a marrom. Tá? Então a primeira faixa marrom, eu vou lá na tabela para me olhar que número representa essa faixa marrom. A gente vai olhar lá, é o número 1. Então eu vou e anoto o número 1. Então nós temos o número 1. Depois temos a faixa preta. Faixa preta tá na segunda posição. Só que outra coisa também, que vocês podem ver que em qualquer posição que a cor esteja, ela vai ser sempre o mesmo valor, né? Só em relação a multiplicador. Quando ela for o multiplicador, aí é diferente, né? Porém, se for número, algarismo, né? A cor preta, por exemplo, que está na segunda faixa, se ela fosse a primeira ou se ela fosse a terceira, ia ser o mesmo valor, ela ia ser 0 do mesmo jeito. A marrom, que nós anotamos aí na primeira, se tivesse na segunda ou tivesse na terceira, ela sempre vai ser o mesmo valor. Não muda, né? A cor, ela assume um único valor. Então, a cor preta é o valor 0. Então, nós temos o valor 10 até agora. Aí vem a cor vermelha. Só que a cor vermelha, nós temos a percepção de que ela está como penúltima cor. Então, não vou entrar ela como o número 2. Apesar de ela ser a terceira, seria o número 2, né? A terceira faixa seria o número 2. Só que eu não vou usar ela como número 2 porque eu percebi que ela é a penúltima faixa. E toda vez que a faixa é a penúltima, eu pulo essa terceira faixa, né? Pulo essa tabela aqui e já vou para o multiplicador. Então, no multiplicador, ela está como 100. Vou anotar aqui, então está aqui embaixo. O multiplicador dela é 100. Tá? Então, nós temos o valor 10 e o multiplicador 100. O que eu faço agora? Basta eu multiplicar. Né? Aí nós vamos fazer a multiplicação. 100 vezes 10, quanto que vai dar aí? Cem vezes 10 deu 1000, não é isso? Aí, por exemplo, agora tem o valor 1000. O resultado está mostrando para vocês isso aqui, ó, 1.0 K ohms, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma tabela de medidas, isso toda unidade de medida segue um padrão dessa forma. E o ohms, quando ele chega no 1000, a gente pode representar como 1000 ohms, ou a gente pode colocar um K na frente. Esse K representa milhar, tá, gente? Por isso que no exemplo aí, em cima, está mostrando 1.0 K ohms. Esse 1.0, ele indica milhar, como se fosse 1000. Como que eu sei? Por causa do K. Tá? Igual está mostrando aqui, ó. 1K, aqui na tabela tem um laranja aqui, ó. 1K é a mesma coisa que 1000. 10K é a mesma coisa que 10.000. 100K é a mesma coisa que 100.000. E o M também. O M ohms, né? Mega ohms. O mega ohms representa a 1 milhão. 10 mega ohms representa 10 milhões. Beleza? Deu para entender aí? Então a gente pode representar como 1000 ohms ou como 1.0 K ohms, que é a mesma percepção. A diferença só é a quantidade de zero que a gente diminui, substituindo por uma letra, né? A letra representando 1000 ali, 1000 K ohms. Tá? E a última faixa, depois da vermelha, que nós utilizamos para o multiplicador,
A última faixa é a faixa laranja, que é justamente a faixa da tolerância, tá? E a faixa está como 5%, né? Na verdade, não é laranja, não. Eu estou enxergando laranja ali, mas é a faixa ouro, né? Que é as faixas de tolerância só tem a marrom, ou é vermelha, ou é ouro, ou é prata, ou é branca. Nesse caso ali é a ouro. Então é os 5% que está mostrando ali. Ó. Mais é 5% para mais ou 5% para menos, né? Então ele pode dar, se eu fosse medir no multímetro, eu poderia achar nesse resistor 5% para mais de 1000 ohms ou um pouco menos, né? 5% para menos de 1000 ohms. Tá bom? Essa aí é a faixa da tolerância desse componente. Existe uma tolerância para ele. Tá? Então aí nós resolvemos o primeiro resistor. Tá entendido aí? Alguma dúvida em relação a esse cálculo aí? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos passar para o último agora aqui. O último, como eu falei com vocês, agora o de baixo aqui tem 5 faixas. O de 5 faixas, a única coisa que vai mudar é que vai ter um valor a mais e o multiplicador ele passa para a quarta faixa. Né? A penúltima também. Isso aí que a gente tem que ter a percepção, que sempre a penúltima faixa é o multiplicador. Então, nós temos como primeira faixa a cor vermelha, que é o número 2. Eu vou anotar aqui. A segunda faixa é a cor verde. Nós temos como cor verde o número 5. Então, nós temos até agora o 25. E temos a terceira faixa, que não é a penúltima, então vai entrar como valor, o número 4. Então, nós temos 254 até agora. Beleza. A quarta faixa é a penúltima. Então, nós temos como multiplicador o 1, que é o preto. Cor preta, multiplicador 1. Então, vai ser o próprio número, né? Vai ser o próprio 254. Né? 254 ohms seria o valor desse resistor. E aí tem a faixa, a quinta faixa. No caso, a gente nem precisou fazer cálculo aí, né? A quinta faixa é a faixa marrom, que é a tolerância de 1%. Então, esse resistor aí é um resistor com baixa tolerância, né? Então, praticamente, ele não varia muito, não, tá? Nem para mais, nem para menos. 1% no máximo. 254 ohms. Beleza? Aí depois eu vou passar alguns exercícios para vocês para a gente calcular, né? Mais outras opções aí relacionadas a essa tabela e a resistores. Tá? Bem tranquilo. E também a gente vai... eu vou ter uma aula que eu vou mostrar para vocês alguns resistores de verdade, né? Vou medir eles. Só que antes de medir, a gente vai fazer esse cálculo na tabela e depois vai medir para ver se vai realmente bater. Tá? E aqui, ó, dando continuidade, são resistores também, ó. Tá? Esses são os resistores SMD. Olha que interessante, né? Igual eu falei com vocês. Eles são com outra estrutura física. São bem compactos. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela está muito aumentada. Eles estão ligados nas trilhas, né, da placa, ó, os resistores. E elas estão muito aumentadas, tá? Porque esse tipo de resistor é bem pequeno, tá? E como que eu sei que é resistor, né, gente? Porque esse componente SMD, ele pode ser usado para outros componentes também, tá? Assim como é usado para resistores, eles podem ser usados para outros componentes também. O que muda é internamente, não tem como a gente saber. Só que geralmente na placa vem escrito assim, ó, o código aqui, ó. Esse é o resistor R11. Como que eu sei que é resistor? Pela representação do R. Aqui nós temos o resistor 6. Então, geralmente no manual vem especificando, o manual da placa, né? O resistor 6, R6, ele representa a determinado componente na placa. Explica qual é a função dele na placa, né? O resistor R6. O R11, a função dele é a mesma do R6, por exemplo.
né? E aí vai, ó, R15, R14, R13. Sempre esse R na frente, esse código aí da placa, esse código é da placa-mãe, tá? Representa que é um resistor e geralmente no manual da placa-mãe está especificado lá. Ele está fazendo a sua função para qual, né, para qual componente, qual que é a função dele. Tá? Agora, o próprio resistor tem esse código aqui, ó, em cima dele. Ó. Vocês estão vendo esse da foto, ó, 472. Certo? 472. Aí, se a gente for olhar aqui, ó, temos um exemplo dele aqui, ó. 472. Tá? Vocês estão vendo que no exemplo 472, ele está como em cima dele ali, ó, 4.700. E a tolerância de 5%. Certo? Mas por que 4.700? Porque a gente vai fazer o seguinte, quando eu vejo esse valor aí, os dois primeiros números, eles são realmente do valor do resistor, é o 4 e o 7, igual vocês estão vendo. O número 2 no final não representa ao número do resistor, representa a quantidade de zeros que eu vou acrescentar na frente. Sempre o último número é como se fosse um multiplicador. Sempre é o número que eu vou acrescentar de zeros. Tá? Como que eu vou fazer, então? Aquilo ali que está no exemplo lá. O 5% não tem como a gente saber, não. Porém, o 4 e o 7, o 2 no final, eu acrescento a quantidade que eu acrescento de zero à frente. Mas existe uma tabela, tá, gente, para esse resistor. Eu estou mostrando para vocês aqui, primeiro, eu estou mostrando para vocês somente em relação a gente bater o olho direto. Já já vou mostrar a tabela para vocês, tá? Mas aí eu estou dando umas dicas para vocês para interpretar sem a tabela. Daqui a pouco eu vou mostrar. Então nós temos aqui, ó, 4.700, que poderia ser representado dessa forma aqui, ó. 4.7K e aquele símbolo lá do Holmes, né? Beleza? Então, 4.7K Holmes é a mesma coisa que 4.700 Holmes, né? Vamos sempre ter essa percepção também, que eu posso tirar a quantidade de zero e colocar o K. O K representa o 1.000, né? Então, seria 4.7K Holmes ou 4.700 Holmes. Beleza? Outros exemplos aqui que nós vamos ver. Lá em cima está mostrando para vocês, ó, um que está com o número 104. Né? Qual que seria esse? Qual que seria o valor de resistência dele? Esse daí, vamos interpretar. Então, eu tenho o 1 e o 0. 1 e o 0, que representa o dígito, né? O número. E temos um número 4 no final, que vai representar o quê? Seria 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá? É justamente o que está mostrando aí, ó, multiplicador. O 4 representa multiplicador. Então é só acrescentar 4 zeros na frente. Então já era o número 10 com mais 4 zeros. Então ele deu 100.000. Certo? Deu 100.000. Então como que ele vai ficar? Na verdade eu acho que está errado aquilo ali, viu? Na verdade ele é 100K. Ou é 100.000 ohms, ou é 100K ohms. Tá? Lá em cima está como 10, né? Na verdade, ele já tinha um zero do segundo dígito, acrescentou mais 4 zeros. Então, na verdade, não é 10.000, né? É 100.000. Beleza? Estão entendendo aí? Alguma dúvida?
Agora o segundo aqui, ó. Tranquilo. O segundo está mostrando para vocês lá, ó. 333, temos 3 dígitos e o 2 no final, representando mais 2 zeros. Né? Então, vamos colocar aqui. 3, 3, 3. E o número 2 no final, que vai representar 2 zeros. Né? Então, o número final sempre é a quantidade de zero que a gente acrescenta. Aonde ele vai dar aqui, ó, 33.300 ohms. Tá? O que a gente poderia fazer é colocar 33.3 ohms. Aí eu sei que é 33.300. Né? Então é 33.3 ohms. Beleza? Esse 3 aqui na frente está até mostrando lá, ó. Depois do K, que ele representa 300. E antes do K é 1.000, 33.000. Né? Mas o certo de representar é igual eu fiz aqui, ó, 33.3. Já dá para saber que é 33.300 ohms. Tá legal? E outros aqui, né, que nós temos aqui, ó, o 150, que é o 15, acrescenta um zero. Aqui não tem segredo não, 150 ohms. O de baixo aqui, ó, como é 2 dígitos apenas, aí a gente não vai, por exemplo, colocar o 4 com mais 7, 0, tá? Não precisa. Quando é 2 dígitos, é ele próprio, né? Isso é importante a gente saber. Quando é 2 dígitos, é ele próprio. O terceiro dígito que vai acrescentar 0 ou o quarto dígito, que vai acrescentar a quantidade de zeros, tá? Igual esse daqui, ó. É o 33 mais 2 zeros, né? 47 mais 2 zeros. Vamos ver o que mais aqui. O que nós temos de interessante. Esse daqui, por exemplo, né? É o 820 mais 2 zeros. Tá? Esse daqui é o 22 mais 3 zeros. Tá? Esse zero aqui, ó. Esse zero aqui, normalmente, ele é chamado de resistor de transição. Normalmente, ele tá fazendo uma mudança. Ele está fazendo uma mudança, uma transição entre uma trilha e outra. Quando a gente vê essa nomenclatura zero, ele é um resistor que está passando a função de uma trilha para outra. Tá? Então, ele vai ser com valor zero mesmo. E esses que tem a letra R, que eu deixei por último aí, ó, tá? O R, ele vai representar para vocês aí como uma vírgula. Tá? Então, nós vamos notar aqui, por exemplo, que nós temos aqui o 1 mesmo, 1,00. Tá? O segundo aqui, ó, 1,2. Vocês podem ver que o R, ele a gente está substituindo o R pela vírgula. 33 é 0,33, porque o R está na frente, então é 0,33. Tá? Aqui embaixo, 4,7. Né? E aqui 0,22. Legal? Então, aí é umas dicas para vocês saberem interpretar, mas temos também a tabela. Tá? Essa é a tabela, e essa tabela ela que é a principal aí, que vai ajudar mesmo, né? Tá? E é uma tabela de tolerância a 1% de tolerância. Ah, mas como que seria isso? A gente pode achar tabelas também com tolerância maior, aí vai mudar os códigos, né? Bom, então nós temos aqui, esse aqui está mostrando que é a tabela, né? Modelo 96. O primeiro exemplo nós temos aqui, ó, 23A. Aí eu vou lá no 23A. Ó. Cadê o 23? Temos aqui o 23, ó. O 23 representa 169 ohms. É o que está mostrando ali, ó. 169 ohms. A letra A, ela representa ao multiplicador. Então, nós temos como multiplicador o próprio 1 mesmo. Então vai ser o próprio número.
169 ohms, né? Com 1% de tolerância já determinado pela tabela. Beleza? E no segundo exemplo, nós temos o 56D. Então, nós vamos no 56. 56 é 374 ohms. Tá? E temos o multiplicador D. Então, é uma outra maneira de interpretar, né? Usando uma tabela já pré-determinada já. Letra D, ó, é 1000. Então, vai ser 374 mil ohms, né? E aí, esse 374 mil já está sendo representado aqui, ó. Em vez de colocar 3 zeros na frente, está sendo representado pela letra K, né? K ohms. Então, 374 K ohms, a gente já sabe que é 374 mil. Beleza? E aí, mesma coisa, 1% também. Tá? Então, normalmente, é um manual também que vem, né, com a tabela para a gente saber interpretar. Uma referência, né, para vocês saberem interpretar. Então, nós temos essa forma aqui que eu mostrei para vocês, né, que facilmente vocês têm uma direção, né, na hora de ver esses códigos nos resistores. Tá? Ou, normalmente, vem uma tabela de referência indicando qual que é a tolerância, os códigos com os valores de cada resistor e a tabela de multiplicador. Então, é o código de resistência e código de multiplicador. Beleza? Então, dessa forma, nós temos aí esses cálculos, né? Tanto com os padrões de resistores SMD, como também os padrões de axiais, né? Que é através das faixas coloridas. Beleza? Então, nós vamos dar uma sequência aqui. Agora, nós vamos mudar de componente, né? Depois nós voltamos para esses os resistores padrões para a gente trabalhar já no multímetro, né? Para a gente dar uma treinada aí no multímetro. Aí nós estamos mudando para outro componente eletrônico, né? o varistor, um componente famoso aí também, né? Bastante importante também. Tá? Então, o varistor ele é formado da língua inglesa, né? Como uma combinação. Resistor, eu pego o final aqui, né? E o variável, não sei como que lê em inglês, né? Variable, sei lá. O que significa isso? Significa que ele é um resistor também. Tá? O varistor, ele é um resistor também, só que ele é variável. Vocês estão vendo aí. Tá? Então, varistor é a junção dessas palavras no inglês, indicando que ele é um resistor variável. Tá? É também conhecido como VDR, componente VDR, tá? Que é o quê? Resistor que depende, né? Dependente da voltagem, tá? Isso que ele é conhecido como VDR também. Então, ou ele é um varistor variável, ou ele é um resistor variável, ou ele é um VDR, que é um resistor que depende da voltagem, tá? Então, nós aprendemos até agora o varistor que tem a sua resistência fixa, né? São os resistores fixos, que aí a gente utiliza as tabelas aí para descobrir o valor de sua resistência. Aprendemos também sobre o varistor, o resistor variável, que é aquele resistor que ele varia a sua resistência, aumenta ou diminui a resistência, né? Que aí aumentando ou diminuindo, ele libera mais corrente ou bloqueia a corrente. Só que ele é variável através de movimentação mecânica, né? Tem alguma forma mecânica para a gente regular. Aprendemos isso. E agora, esse varistor que depende da tensão, né? Depende da voltagem. Tá? Então, aí não depende nem de movimentação mecânica e não é fixo. Ele tem uma atividade um pouco diferente. A ação dele, a função dele, ele vai exercer dependendo da voltagem, dependendo da tensão. Tá?
E não é manualmente, igual está escrito aqui, ó. A função dele, ele exerce de forma automática, sem ser manual. Tá? Então, ele varia conforme a tensão. Ok? Aqui, ó, nós temos a foto dele. Né? Os componentes aqui, varistores. Outros aqui. Certo? E aqui, um exemplo dele numa placa. Tá? Ele está do lado aqui, ó. Ele está aqui. Ele está do lado de outros componentes eletrônicos aí. Certo? Então, o varistor está aqui. Né? Aí, aqui no slide não está explicando exatamente quando que ele entra em ação. Eu vou explicar para vocês, só que está faltando 1 minuto lá para acabar. Tá? Então, na volta, eu finalizo essa explicação aqui. A princípio, já sabemos que ele vai atuar dependendo da tensão, da voltagem. Mas dependendo do que da tensão, né? Aí eu vou finalizar com vocês aqui na volta, né? Para a gente dar continuidade, então. Vou encerrar aqui o link, falta 1 minuto. Na volta a gente conclui esse raciocínio aí do varistor. Tá? Até mais, então.